Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vamos conversar hoje sobre as últimas notícias do nosso Vasco. É isso aí, o Vasco trazendo algumas novidades, algumas coisas acontecendo, né? Vamos ver o que é notícia realmente, o que é coisa nova, o que é só coisa antiga, é só coisa do passado, que o pessoal fica requentando notícia, né? Vamos ver se falar sobre isso. Mas antes, te pedir para que você deixe seu like é muito importante aqui no canal, pois assim a plataforma começa a compreender que o vídeo realmente é relevante e começa a mostrar o vídeo para outros vascaínos. Então, ajuda o canal aí a trazer mais pessoas para assistir o vídeo, né? Colocando o like no vídeo. Dá logo o seu like no vídeo, que isso é muito importante pra gente. Aproveita também e se inscreve no canal, né? Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, pois assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar, olha, tem vídeo novo lá no canal Gigante Vascaíno, vai lá assistir e tal, um vídeo novo para você, ele vai te avisando nas notificações. Isso é bem bacana, então é legal você colocar o sininho todas. E se você puder dar aquela moral pra gente, copiar o link desse vídeo e compartilhar lá nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, nos seus grupos que falam de Vasco, que eu sei que você participa, aí vai ser mais bacana ainda, tá bom? Gente, vamos falar então agora sobre essas notícias do Vasco. São três notícias que a gente vai bater um papo hoje, né? A primeira é a do Henry Mina. Vamos falar logo do Henry Mina, né, que tá aí na moda aí. Eu falei ontem até que eu não tinha falado nada ainda, porque não tinha nada confirmado e tal, mas hoje eu vou trazer a notícia do Henry Mina. Vamos conversar, analisar o Henry Mina, porque, olha, é uma confusão, o Vasco é uma confusão. O Euriquinho teve num podcast, não esqueci o nome do podcast, me perdoa aí, amigo do podcast, mas o Euriquinho teve recentemente aí num podcast, e ele comentou que o Mina já é zagueiro do Vasco, tá por detalhes. E o Mina estava chegando ao Brasil, o Mina está de férias depois da Copa América e o Mina está vindo para o Brasil. Eu achei até estranho no início, eu falei, ué, mas o Mina está livre no mercado? Eu tinha uma outra informação, eu fui ver lá no site, no Transfermarkt, e eu vi que o Henry Mina está ligado ao Cagliari. Eu falei, mas o Vasco vai comprar o Henry Mina do Cagliari? Vai trazer por empréstimo do Cagliari, da Itália, sem custo? Porque o Vasco não tem grana. O Vasco não tem grana para comprar ninguém e o Vasco não tem grana para pagar empréstimo. Eu falei, pô, tá esquisito essa história, mas o Euriquinho afirmou que o Henry Mina ia ser jogador do Vasco. Bem, aí à noite, ontem, lá no canal Atenção Vascaíno, o jornalista Flávio Dias deu essa informação, que o Mina é do Cagliari, que ele entrou em contato com o empresário do Mina, o André Curi, e o Mina é do Cagliari realmente, e está sendo, mas ele quer ficar na América do Sul, e talvez até no futebol brasileiro, ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro, ele que foi zagueiro do Palmeiras em 2016, 2015, por ali, 2017, né, por ali, ele foi um zagueiro do Palmeiras, antes de sair para Barcelona e tal, e ele quer voltar para o futebol brasileiro. E aí o Mina está sendo oferecido para o Internacional. E o André Cury afirmou que tem uma conversa com o Internacional, mas que não tem nada com o Vasco. Então, então essa história aí do Euriquinho aí, que vai ser zagueiro do Vasco, não sei não, é papo furado, hein? Eu continuo achando muito difícil. O Mina, além de altos salários, ele está preso ao Cagliari, o que dificulta muito a transação. Vamos ver. Eu não estou acreditando nessa história do Mina ainda não. E olha, nem fico muito empolgado. O Mina é um cara problemático no vestiário, é um cara que arruma confusão pra caramba. Sei não, hein? Não sei. Se bem que hoje o vestiário do Vasco é o Felipe, né? Então, vai ser difícil arrumar uma confusão lá com o Felipe. Ou seja, vai ser fácil arrumar uma confusão com o Felipe, mas vai ser ruim de complicar o vestiário, porque o Felipe vai mandar o cara embora. O Felipe vem maluco. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei não. Enfim, para mim é uma grande interrogação a contratação do Mina. Eu não dou isso como notícia ainda não. Eu acho que é só especulação mesmo, tá bom? Nossa outra notícia é as saídas, né? O Serginho está negociando não mais com a Polônia. O Serginho, a família, falei, né? A família não quis ir para o time da palavra, tudo certo. E a família do Serginho não quis voltar para a Europa, para esse tipo de mercado. Ele estava jogando no Kosovo e agora teve a oferta da Polônia, ele não quis ir, mas está negociando com o Criciúma. O Criciúma está vendo a possibilidade de contratar o Serginho. Poxa, Serginho, vai lá, Serginho, aceita. O problema
é que o Criciúma também não tem grana, né? E o Serginho fica livre em dezembro. Então o Criciúma quer levar o Serginho por empréstimo. O Vasco falou já vai facilitar, falou que não vai dificultar nada para o Serginho. Porém, o Vasco quer que o cara assuma o salário inteiro. E os salários são altos, o Vasco paga salários altos para esse tipo de jogador, né? Meio fora do mercado. O Criciúma não tem essa grana toda para pagar o salário do Serginho. Aí vai depender mais do Serginho. O Serginho vai querer ir, reduzir o salário e ir para o Criciúma. O Vasco parece que não está aceitando esse negócio de pagar metade do salário. Eu pago metade do salário, tu paga outra metade. Não entendo por quê. Se é para aliviar a folha, já aliviaria a folha ali, né? Você só não ter o jogador recebendo 100%, a tua folha alivia em 50% do valor daquele atleta. Não entendo por que o Vasco não aceita uma divisão dessa. Você leva o jogador, então eu pago metade, você paga metade. Eu acho que não é ruim. Você não entendo por que o Vasco não assume isso. Enfim, deve ter algum engreguilho aí que o Vasco não quer esse tipo de negócio. O Vasco não está aceitando esse tipo de negócio. Já teve outras propostas de outros jogadores, meio a meio, e o Vasco recusou. Um deles, por exemplo, é o Galdames. O Galdames está com boa negociação com a Universidade Católica, mas a Universidade Católica não tem grana para pagar salário do Galdames, porque o Galdames ganha a bagatela. Amigo, se você está sentado, se você está dirigindo, você para o carro essa hora, se você está em pé, senta, porque o Galdames ganha a bagatela no Vasco de 50 mil dólares. Quase 300 mil reais, né? Dá 250, 270 mil reais, é mais ou menos com o câmbio aí que tá. 50 mil dólares pelo Galdames, todo mês. Olha, é muito dinheiro jogado no lixo. 250 mil reais para o nosso incrível, fantástico, extraordinário Galdames. Olha, dose para essa é dose para mamute. E o Vasco não aceita a redução de 50%. A Universidade Católica já ofereceu pagar 25 mil dólares por mês e o Vasco os outros 25. O Vasco não está aceitando, não entendo por que isso, né? Eu acho que é menos de 125 mil reais por mês, né? Em 6 meses é quase 700 mil reais, ou até um pouquinho mais, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 2, 12, 3, 5, 750 mil reais. Não sei por que o Vasco não aceita isso, essa redução, mas enfim, coisas do Vasco lá, deve ter alguma questão aí, que eu falei anteriormente, mas o Galdames tem uma proposta realmente da Universidade Católica. Outra opção é o Galdames querer sair do Vasco, né, porque não está sendo aproveitado, não vai ser aproveitado agora, né, o Vasco a nível de volante está com muito volante, né, você tem o Hugo Moura e Cocão titulares absoluto, aí você tem o Souza chegando, você tem o Sforza e o Zé Gabriel que estão sendo colocados sempre, ainda tem o JP da base que está subindo, ainda tem o Lucas Eduardo da base também. O Galdames está ficando muito longe, não vai jogar. Mas se o Galdames quiser sair do Vasco, aí pode ser que ele aceite uma redução salarial e vá para a Universidade Católica. O Vasco também não tem problema nenhum de contrato, diz que libera o jogador e aí pode ser que saia. Outro que está para sair, né, é o Rossi. O Rossi está com contatos com o Paysandu. O Paysandu está disputando a Série B, está fazendo contatos para ter o Rossi agora nessa janela. O que está mexendo com o Rossi, que o Rossi é nascido no Pará, né? E nunca jogou no Pará. E aí seria uma oportunidade dele voltar a jogar no seu estado. O problema é que o Rossi não está muito afim de sair do Vasco. O Rossi aceita ficar no Vasco, mesmo sendo aproveitado até o final do seu contrato, que é em dezembro. Que é um outro contrato que foi mal feito, né? Todos esses caras foram um contrato mal feito. Com exceção do Galdames, que o Galdames veio esse ano aí do Gênova. Mas o Rossi, por exemplo, ele teve um contrato de cláusula com renovação automática. Se o Vasco permanecesse na Série A, ainda recebeu um aumento salarial. Quer dizer, o cara recebe um baita de um salário para não jogar, para ficar ali. E diz que está feliz, porque ele está no Vasco. Aí depois fica com o negócio de beijar a Cruz de Malta, bater no peito, eu sou Vasco. Você é Vasco, cara? Então sai do Vasco, pô. Tá aí mamando aí o dinheiro do Vasco. Tu é Vasco? Tu gosta do Vasco? Sai do Vasco. Porque o maior benefício que você pode dar pro Vasco hoje é saindo do Vasco, já que em campo você não vai jogar. Não tem espaço mais pro Rossi jogar. O Rossi vai jogar no lugar de quem? Do Coutinho? Tira o Coutinho e bota o Rossi. Tira o Coutinho para aí e bota o Rossi. Tira o Alisson e bota o Rossi. O Rossi não tem espaço mais no elenco. A vinda do Coutinho, você hoje tem Coutinho, tem o Alex Teixeira ainda na frente do Rossi. Então vai ser muito difícil, né? Então você tem no elenco Adson, Alex Teixeira, você tem o Ryan, tudo isso é na frente do Rossi. O David do outro lado, cara, Coutinho, Paí, muita gente pro Rossi não ter espaço ali, né? Eu acho que precisa de um centroavante para a reserva do Verratti. Eu acho que só tem o GB, que está subindo da base. Ainda não teve oportunidade, porque o Verratti não dá espaço, mas
Silvio Reis se machucar ou tomar um terceiro cartão amarelo, quem deve jogar é o GB, ou então vai improvisar o Alex Teixeira de 9, também pode ser, faz um falso 9 ali, aí tem que ver o que vai fazer, mas o Rossi tem essa proposta de ir para o Paysandu, mas parece que ele não quer. Ele quer cumprir o contrato do Vasco até dezembro. É mole, né? Tá recebendo em dia, direitinho, né? No sapatinho, não viaja, nem viaja mais porque não é relacionado. Vai lá, faz um treino, treina 1h30 todo dia. O cara é jogador profissional, ele gosta de treinar. Ele vai lá, fica 1h30 de treinando, depois vai para casa, curte a família, né? Um dinheirinho bom no bolso. É isso aí, Rossi. Eu tô vendo teu amor pelo Vasco. É complicado essas coisas, né? É isso. E por último, o nosso queridíssimo, amado aí pela torcida, Ramon Dias, que assumiu o Corinthians, deu uma entrevista escandalosa falando mal do Vasco, falando um monte de besteira, e aí o Vasco, que estava na sua, estava quieto, está se defendendo lá da ação que o Ramon Dias moveu na FIFA. O Vasco ainda entendeu que o movimento do Ramon na FIFA era para poder liberar o seu contrato dentro da CBF, mas ele continuou lá com a ação, continuou falando umas besteiras. Ele que havia dito que o problema dele era com a Série 7 Partes, não tinha nada contra o Pedrinho, nada contra o Vasco Associativo. Se a Série 7 Partes fosse afastada, ele não moveria ação. Ele falou isso só para poder voltar para o Vasco. Lembra que tinha aquela opção? Quando o Vasco mandou o Álvaro Pacheco embora, ficou se discutindo a volta, o retorno do Ramon Dias. Aí, era isso que ele queria, né? Ele queria voltar para o Vasco. Está mostrando uma grande falta de caráter do seu Ramon Dias, do seu Emiliano, falando um monte de mentira, falando bobagens aí, dizendo que o Vasco deve dinheiro, que o Vasco demitiu ele pelo Twitter, pelas mídias sociais, mas o Vasco está seguro que tem várias testemunhas dizendo que ele realmente pediu demissão no vestiário. O Vasco já tem vários documentos assinados de declarações, de depoimentos de pessoas que estavam no vestiário e viram ele pedir demissão. Enfim, o Vasco se sente muito bem calçado. E está tão bem calçado que o Vasco entrou na justiça pedindo o pagamento da multa de 30 milhões de reais do seu Ramon Dias, porque a multa ela era bilateral. Quem rompesse o contrato teria que pagar a multa. Então o Vasco resolveu executar o Ramon Dias agora na justiça brasileira pelos 30 milhões de reais. Ele vai ter que provar que ele não pediu demissão. Como é que ele vai provar isso? O Vasco tem as testemunhas que diz que ele pediu. E ele só tem a palavra dele, só tem ele gritando, dizendo que não pediu. Pegou pro Ramon. Ramon pegou, hein, Ramon? Essa briga na justiça do Vasco vai estancar o processo da FIFA, vai estancar o processo da CBF, porque vai ter que aguardar a justiça brasileira decidir essa questão da multa. O Vasco está provando para a FIFA que, olha, o cara está falando essas besteiras aí, mas eu estou movendo um processo contra ele aqui, ó. Enquanto esse processo na justiça não for resolvido, você aí, FIFA, não pode fazer nada porque eu estou discutindo. Eu também quero o valor da multa. Ele quer que eu pague a multa? Eu também quero que ele pague a multa para mim. Isso aí a FIFA vai falar, olha, Ramon, não posso fazer nada contra o Vasco. O Vasco moveu uma ação na justiça brasileira, a justiça brasileira é soberana, e você vai ter que aguardar a decisão da justiça. É isso, o Ramon se estrepou. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar aquele like aí no vídeo, né? Como eu falei, o like ajuda muito a gente, ajuda muito o canal aqui, né? E pedir para que você, se você não for inscrito ainda, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, aquela opção todas, né? E não esquece de compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque isso vai ajudar muito o nosso canal. E aproveita e comenta aí embaixo. O que você achou dessa história toda aí? O que você acha da vinda do Mina? Você gostaria de que o Mina... Eu também gostaria do Mina como zagueiro no Vasco. Eu acho que ele dentro de campo é titular absoluto, né? Eu tenho algumas questões com ele, um negócio de vestiário, que o pessoal fala que é bem complicado, os probleminhas que ele arruma, mas eu acho que o Vasco não pode recusar. Se está tudo certo, se tem condição, traz o Mina é titular absoluto do Vasco, né? Mas o que você acha aí? Você acha que é possível a negociação do Mina? Eu estou achando que não é. Eu estou achando que hoje o Mina está distante do Vasco, não está tão perto assim não. Eu acho que hoje não está tão perto assim não. Acho que o Vasco tem que parar com isso e partir para um zagueiro que possa vir resolver o problema. Mas o que você acha aí do Mina? Coloca aí o que você acha do Mina, o que você acha aí da questão do Vasco não aceitar o pagamento de 50% do salário para aliviar a folha. Você acha que o Vasco devia aceitar? Eu acho que devia, mas e você? O que você acha? Você acha que o Vasco devia aceitar emprestar os caras pagando a metade do salário? Pelo menos é metade, o alívio de metade, né? Por que será que o Vasco não aceita? Acho esquisito isso, mas enfim.
E também essa última história do Ramon Dias, né? Gostou do que o Vasco moveu a ação no justiça do Ramon Dias? O que você acha que aconteceu ali? Ele pediu demissão, o Vasco demitiu? O que está acontecendo? Deixe seu comentário aí para a gente bater um papo aí nos comentários. Eu geralmente respondo a todos os comentários, né? Eu tento responder todo mundo, conversar aí no chat, no chat não, nos comentários, tento bater um papo, conversar, dar minha opinião também, concordar, discordar, enfim. Vamos bater esse papo aí, tá bom? Gente, fique com Deus, até o vídeo de amanhã. Tchau.